was on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Hundred skies to see you. Ooh, where that was lost, the ghost is found. I braved 100 storms to leave you. As hard as you try, no, I won't ever be knocked down. You were my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I loved you, no. So you took a chance and made other plans, but I bet you didn't think that they would come crashing down. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. It'll never be. Don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why didn't you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. And now I refuse. You must have me confused with some other guy. Your bridges were burned, and now it's your turn to cry. Cry me a river, cry me a river, yeah. Cry me a river, cry me a river, yeah, yeah. I know they say some things I better left unsaid. It wasn't like you only talked to him and you know it. Don't act like you don't know it. All these things people tell me keep messing with my head. You should have picked honesty and you might not have blown it. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why didn't you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. And now I refuse. You must have me confused with some other guy. Olá, povo lindo do meu coração! Saudade de vocês! Que bom estar com vocês!
E eu queria começar nosso encontro, esse nosso momento juntos, lembrando das borboletas. Antes de serem livres, lindas e magníficas, elas passam por todo um processo de transformação. Saem de um ovo, vivem uma vida extremamente restrita, como uma lagarta, mas essa restrição é importante para que ela consiga energia suficiente para conseguir passar por uma modificação. Então hoje nós estamos sendo exatamente como essas lagartas, restritas. Estamos mais restritos às nossas casas fisicamente, mas os nossos sonhos, os nossos pensamentos, eles alçam extremos voos. E tudo isso que nós estamos vivendo, galera, é um processo também de metamorfose, de transformação. Então, que passando tudo isso, saindo desse casulo que a pandemia está nos colocando, nós consigamos alçar maravilhosos voos. É super importante lembrar que todo o nosso futuro, todos os próximos passos vão acontecer. Então é importante ter expectativa, sim. É importante mais do que tudo ter metas, porque nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Vamos alçar lindos voos e vamos, sobretudo, conseguir alcançar os nossos sonhos. Viu? Que bom estar com vocês, uma ótima noite, um abraço em cada um e assim nós vamos começando nossa aula. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui. Se vocês perceberem alguma alteração no áudio, no vídeo, vocês já me falam aí para a gente fazer o ajuste. Tá bom, meus queridos? Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, com fé, com amor e com gratidão, nós vamos falar hoje de engenharia genética. No final da aula da semana passada, eu já dei um spoiler, tá bom? E um detalhe importante. No livro de vocês, o conteúdo que nós vemos em sala, ele tem as questões para vocês revisarem o assunto respondendo, tá bom? Eu havia solicitado que vocês fizessem, né, nos livros de vocês e que fizessem no sistema também para eu acompanhar, para eu saber o que vocês estão acertando, o que vocês estão com dificuldade, porque aí eu posso pensar em uma live, né, para discutir as dúvidas de vocês, certo? Teremos uma alteraçãozinha no horário aí. Estarei a partir da semana com vocês na quarta tarde, mas sempre que necessário eu vou estar fazendo, né, momentos na quinta noite com vocês. Beleza? Pra gente deixar tudo em dia e chegar no Enem a gente arrasando. Pronto. Então, ó, o que eu queria ressaltar? Pedir que vocês respondessem pelo sistema o que vocês fizeram no livro, ou seja, era só marcar o gabarito lá. Só que muita gente não fez isso. Então, quem não fez, eu peço por gentileza que faça. Vai ser algo muito rapidinho, que é importante para a sua revisão e é importante para que eu consiga saber como você está se desenvolvendo. Tá bom? Então, a ideia não é sobrecarregá-los, mas existem uma quantidade mínima de atividades que vocês devem fazer. E o livro é uma delas. Então, ó, Biologia 1, livro 3, aula 10, que agora eu tô chique. Então, galera, quando nós falamos em biotecnologia, são todos os processos que usamos tecnologias, certo, aplicadas à vida, ok? E nesses processos de manipulação, nós vamos ter o que nós chamamos de engenharia genética. Dentro da engenharia genética, nós temos várias técnicas que nos permitem manipular o DNA, manipular esses genes, ok? E aí, quando nós manipulamos esses indivíduos, certo? Se eu promover uma modificação desse DNA, eu terei um organismo geneticamente modificado. Mas eu também posso usar essas técnicas de engenharia genética, por exemplo, para promover um processo de clonagem, seja da ovelha Dolly ou seja de você. Quem sabe? Por que não? Será que você merece um clone? Será que seria bioético ter um clone de Lucas? Talvez seria confortável, porque enquanto o meu clone trabalhava, eu gastava a grana. Mas será que isso seria bioético?
Será que perder esse princípio da individualidade de cada ser humano ser único seria interessante? Será que seria interessante para o meu clone não ter uma identidade própria e sim ser um clone? Então, são algumas das provocações que eu começo trazendo para vocês nessa noite de hoje. Ok? É a Bio 1. Então, galera, vamos começar conceituando. Organismos geneticamente modificados, ou OGM, certo? São todo e qualquer organismo, deixa eu colocar até aqui para vocês, certo? Todo e qualquer organismo que sofreu manipulação genética. Ok? Então, o que é um organismo geneticamente modificado? É aquele que eu promovi uma mudança do seu DNA por diferentes tipos de técnicas, tá bom? E aí existe um tipo de técnica que promove essa modificação, chamada de transgenia. Galera, o que seria a transgenia? É quando eu faço a inserção de um gene de interesse oriundo de uma espécie diferente, de um indivíduo de espécie diferente. Deixa eu ver se está ficando aqui atrás do Luquinhas. Não, por hora não tá não, tá massa. Tá bom? E aí existe um outro tipo de técnica, que é chamado de cisgenia, ok? Que é a inserção de um gene da mesma espécie. Tá bom? Então, transgênicos, espécies diferentes, cisgênicos, espécies iguais. Professor, me dá um exemplo. Quando eu pego um gene humano que codifica a insulina e introduzo em uma bactéria para que essa bactéria comece a produzir insulina, a bactéria ela é transgênica. É uma bactéria que tem DNA nela de uma espécie diferente. No caso, o gene inserido, o transgene, é um gene humano. Ok? E um exemplo de cisgenia, professor, o que seria isso? Por exemplo, o meu espermatozoide, ele tem um gene ali que tem um defeitozinho. Então, o que eu faço? Eu vou lá no espermatozoide de uma outra pessoa, que é um ser humano igual a mim, certo? Retiro um gene de interesse, esse gene que é normal, que não tem defeito, desse outro espermatozoide, e faço a inserção daquele gene no meu espermatozoide que tinha um defeito. Tá bom? Eu tiro o defeito e coloco um gene correto no lugar. Então, se a manipulação for entre genes de indivíduos da mesma espécie, é uma cisgenia. E se eu faço uma manipulação, né, de genes provenientes de espécies diferentes, essa mistura de espécies diferentes geneticamente falando, seria uma transgenia. Ok? Tá claro para vocês? Algum tipo de dúvida? Ok? Se tiver, já vão mandando para mim aí no chat. Pronto, Lívia perguntou assim: professor, inserir genes é uma manipulação? Sim. Toda e qualquer manipulação é uma modificação genética. Então, todos os seres, certo, que eu fiz manipulação genética,
seja inserindo, seja retirando genes, ok? Esse organismo ele foi geneticamente modificado. Ponto. Agora, qual foi a técnica, né, de manipulação? Aí eu manipulei genes entre seres de espécies diferentes, transgênicos. Entre seres da mesma espécie, cisgênico, tá bom? E além do transgênico, do cisgênico, existem outras técnicas de engenharia genética. Um exemplo de técnica de engenharia genética é a clonagem, que pode ser ou com finalidade reprodutiva ou com finalidade terapêutica. E nós vamos falar isso aí um pouquinho mais à frente. Ok? Sim, lembre disso, ó. Todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo transgênico, nem todo organismo que foi modificado geneticamente, ele é transgênico, tá bom? Observe aqui, ó, que o cisgênico, ele também é um OGM, tá bom? Organismos que foram geneticamente modificados, certo? Podem ser modificados por várias técnicas. Uma das formas, um dos exemplos de organismo geneticamente modificado é o transgênico, beleza? E lembra, todo transgênico é geneticamente modificado, mas nem todo OGM, certo, é transgênico. Esse organismo pode ter sofrido uma manipulação diferente da transgenia. Ok? E aí aqui eu começo as minhas provocações, que hoje eu vim para provocar, e provocar com força. Como é o filho que eu quero? Eu quero um filho que não tenha defeitos. Eu quero um filho que seja inteligente. Eu quero um filho que seja bonito igual a mim. Eu quero um filho que seja simpático. Eu quero um filho que não tenha nenhum tipo de doença genética. Então, para isso, ok, eu vou selecionar o espermatozoide correto. E eu preciso, certo, que a mãe, que é a doadora do óvulo, ela também tenha o óvulo perfeito. Então, o que acontece? Nos processos de reprodução assistidas, ok, que vão ser utilizados, em muitos casos, de algum tipo de infertilidade conjugal, de algum problema ali conjugal que não está sendo, que não está favorecendo uma fertilização, então, uma alternativa pode ser a fertilização in vitro ou reprodução assistida, tá bom? O que é interessante? Na hora de selecionar o espermatozoide ou de selecionar o ovócito para promover essa fecundação na minha placa de Petri, ok? Eu preciso saber, esse espermatozoide ele é adequado? Esse óvulo ele é adequado? Ou ele tem algum tipo de erro, certo? Então, é feito, pessoal, o que nós chamamos de diagnóstico genético pré-implantatório. Eu faço uma avaliação genética, ok? Para perceber se esses gametas selecionados eles são adequados e se esse indivíduo que está sendo formado, ok? Se esse embrião ele é adequado. Sendo o embrião adequado, ótimo. Então, fecundei ali, ó, na minha placa. Depois de fecundar na placa, as células começam a se dividir, o embrião começa a ser formado, e é esse embrião que está em formação que eu vou pegar ali da minha placa e vou levar até o útero, ok? Aonde ele vai se desenvolver. Professor, esse útero pode ser de uma barriga de aluguel? Pode, certo? O útero vai ser o ambiente aonde esse embrião vai se desenvolver. E essa mulher, seja a mãe do bebê, seja uma barriga de aluguel, ela vai precisar fazer um tratamento hormonal, ok? Serão utilizados estrogênio e progesterona em quantidades adequadas para que essa mulher comece a fazer com que esse útero ele fique mais grosso. É o espessamento da parede interna do útero, que é a parede do endométrio. E aí, qual é a vantagem disso? Ele está adequado, ok? Então, o embrião está pronto para ser implantado naquele local. Lembrando, o útero é o ambiente onde esse embrião, né, vai se fixar, vai se implantar e vai se desenvolver. Qualquer dúvida, vão mandando aí as perguntas. Eu tô de olho aqui, tá bom? As técnicas, né, de manipulação genética, elas são muito utilizadas na produção de alimentos, ok? Como assim? Eu quero melhorar a qualidade desse alimento, eu quero melhorar os componentes nutricionais desse alimento. Eu quero que essa plantação, por exemplo, ela tenha uma resistência maior a pragas,
uma resistência maior à falta de chuvas. Então, essas condições ambientais, essas pragas, que poderiam detonar a minha plantação, que poderia detonar o meu alimento, certo? Eu consigo fazer uma manipulação em laboratório para que esses fatores não sejam prejudiciais. Ah, mas eu estou produzindo um fruto e esse fruto não está doce o suficiente. Eu posso manipular em laboratório, ok? Os genes para que esse fruto ele seja mais saboroso, mais suculento. Então são várias alternativas aí que eu estou obtendo alimentos por meio de técnicas de modificação genética, tá bom? São organismos geneticamente modificados, ok? Comumente, certo? A técnica mais comum na produção de alimentos é a transgenia, que eu vou misturar indivíduos de espécies diferentes, certo? Para conseguir obter, né, por exemplo, uma planta com a característica que eu quero. Mas essa característica ela não é natural dessa planta, ela é natural de uma outra planta. Então eu pego o gene de interesse da outra planta e introduzo na minha planta, ok? Que eu quero que desenvolva aquela característica nova. Okay. Então, só ressaltando, o que seria transgênico, povo lindo do meu coração? São organismos que receberam genes de outras espécies, certo? E aí eu ressalto, todo e qualquer transgênico ele é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado ele é um transgênico, ok? Professor, me dá um exemplo de um alimento transgênico. Milho, soja, ok? E a sereia. Pegou questão de prova, galera, que tá falando de transgênico, a primeira coisa que você vai focar, certo? Perceba-se, no enunciado da questão ele está dizendo, olha, esse organismo ele foi modificado geneticamente. Eu introduzi um gene de um indivíduo de espécie diferente. Ou então vai colocar lá o indivíduo, vai colocar no enunciado da questão o nome de duas espécies. E vai dizer, ó, eu tirei o gene dessa espécie aqui e coloquei nessa outra, transgênico. Beleza? Foca nesse detalhe. Se falar em transgênico, é mistura genética de espécies. Ponto. Resumindo, trocando 6 por meia dúzia, seria isso. Ok? Então, a tecnologia que nos permite fazer essa manipulação genética é chamada de tecnologia do DNA recombinante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa técnica mais à frente, ok? Então, quais são os principais objetivos assumidos quando eu utilizo essa técnica? Então, eu quero melhorar. Deixa eu colocar aqui Eu quero melhorar as qualidades nutricionais desse alimento. O alimento ele é pobre em vitamina tal. Então, eu quero que ele comece a produzir uma maior quantidade dessa vitamina. Vou fazer uma manipulação, tá bom? Aí eu quero aumentar a produção de leite das minhas vacas. Então, eu posso promover uma vaca transgênica? Posso. Ok? Eu posso fazer uma manipulação, não necessariamente transgênica, tá bom? Mas eu posso fazer outros tipos de manipulação, usar outras técnicas, né? Por exemplo, a minha vaca, ela é ótima para o corte. É uma vaca que tem carne pra caramba, mas ela produz muito pouco leite. Só que tem uma vaca de uma outra raça, ok? Que tem uma alta produção de leite. Então, o que eu faço? Eu vou lá no DNA dessa vaca de uma outra raça, lembrando que raça, certo? É uma variação que eu tenho na mesma espécie, ok? Pego o gene de interesse, que é o que faz a vaca produzir muito leite, e introduzo aqui, ó, em uma célula do embrião da minha vaca, né, do meu embrião que será uma futura vaca que tenha muita carne e que também produza muito leite, tá bom? Então eu posso fazer uma manipulação também para que a minha vaca tenha mais carne, para que o meu boi seja maior e tenha mais carne? Sim. Se eu sou produtor de leite, o meu interesse vai ser produzir mais leite. Se eu sou produtor de carne, se eu trabalho com gado para corte, eu quero o quê? O máximo de carne possível. O gado mais pesado vai me dar mais dinheiro. Então, fazer esse tipo de manipulação genética é interessante para render o quê? Para favorecer o meu lucro. Certo? O porco light, que tem a menor quantidade de gordura, pode sim. Agora sim, qual é a grande questão do porco light? A gordura do porco é um alimento de extremo interesse. É um alimento que traz bastante sabor.
tá bom? E ao contrário do que muita gente pensa, viu? O porco, ele é menos calórico, ok, do que o frango com pele. Por exemplo, o frango com pele ele tem uma taxa de gordura absurda, maior até do que a do próprio porco. Beleza? Eu posso fazer uma manipulação genética para que esse... Eu não estou conseguindo ver minha caneta. Acho que achei. Eu consigo fazer uma manipulação genética para que a minha planta resista a pragas? Sim. Para que ela sobreviva a situações de ambiente de... Menino, não estou vendo trem de jeito nenhum. Para que sobreviva a situações de ambiente diversos? Ok? Para que resistam a herbicidas? Professor, o que é um herbicida que eu não sei? É o seguinte. Quando eu estou plantando, eu vou perceber que além da minha planta que eu estou cultivando, por exemplo, eu estou com uma plantação de milho. Além do milho, vão surgir ervas daninhas. Tá bom? E aí eu tenho duas opções para acabar com essas ervas daninhas. Qual é o problema? Se eu tenho uma erva daninha ali no meio do meu milho, a erva daninha ela vai começar a roubar nutriente. Isso é ruim para mim. Isso me prejudica. Tá bom? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso detonar com essa erva daninha. Quais são minhas opções? Ok? Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar uma enxada e sair limpando a minha plantação. Que é o que a galera normalmente faz aqui no interior. Isso é bom? Galera, dá um trabalho danado e você vai ter que contratar bastante funcionário para fazer isso. Certo? Para sair capinando, para tirar essas ervas, para sair roçando esse mato. Ok? Uma forma alternativa aqui seria fazer o quê? Seria pegar um veneno que mate as ervas daninhas, que é o que nós chamamos de herbicida. Ele mata ervas, tá bom? Mas qual é o problema? Na hora de escolher esse veneno, eu preciso de um veneno que mate a erva daninha, mas que não mate ou não prejudique a planta que eu estou cultivando. Porque senão seria aí um assassinato da minha plantação. Então, a gente faz essa modificação genética também para que a planta que eu estou cultivando ela seja resistente ao herbicida. Ok? Outra forma, uma outra utilização para técnicas de manipulação. Eu posso também manipular o quê? Esse fruto para que ele não amadureça de uma forma automática. Tipo assim, amadureceu agora, ou eu consumo agora, ou eu vou ter que jogar fora. Lascou. Então existem várias aplicações para essas técnicas de tecnologia do DNA recombinante. Para essas técnicas de modificação genética, ok? Desses seres vivos. Porque eu estou falando de animais, estou falando de plantas, mas todos são seres vivos. Beleza? Exemplo de tolerância a condições ambientais. Deixa eu só me posicionar melhor aqui, que é para eu não ficar na frente do slide. Acho que tá bacana agora. Pronto. Então, olha só. Às vezes eu quero plantar milho aqui, mas não tá chovendo o suficiente. Ah, o sol tá de menos. O sol tá demais. Então, às vezes, a condição do ambiente não favorece a cultivação de determinado vegetal. Certo? Agora, se eu em laboratório produzo um vegetal que seja adequado para as minhas condições ambientais locais, aí tá ótimo. Ok? Então eu posso fazer essa manipulação favorecendo a resistência do meu vegetal à luz. Deixa eu mudar aqui a cor dessa caneta porque eu não estou conseguindo ver. Pronto, acho que agora dá. Certo? Para que eles resistam à luz, ao frio, à seca, à salinidade. Ou seja, eu posso manipular geneticamente aquela planta para que ela atenda às condições do meu ambiente. Professor, quem geralmente faz isso? As Embrapas, distribuídas por todo o Brasil, fazem pesquisas nessa área, ok? E existem empresas privadas que também trabalham nessas perspectivas. Como assim alterar a maturação dos frutos? Normalmente, galera, o que eu faço com o fruto? Eu pego um fruto verde, colho esse fruto verde, ok? Pulverizo ali eu vaporizo, na verdade, eu uso um hormôniozinho que tem formato de vapor chamado etileno,
nesse fruto verde. E aí, usando o etileno, eu faço com que esse fruto amadureça. Ok? E aí, o que vai acontecer? Esse fruto vai amadurecer ali no supermercado. Ok? Mas ele não vai ter um sabor tão adequado. Ele não vai ser tão gostoso. Por quê? Porque quando o fruto ele se desenvolve, quando ele amadurece, fixo ao pé, ok? Fixo à planta, ele consegue ter um maior aproveitamento, certo? Nas reações químicas ali, na formação de carboidrato, então ele fica mais saboroso. Então, o que acontece? O tomate transgênico, por exemplo, eu deixo ele amadurecer no pé, ok? Colho esse tomate, ele automaticamente é muito saboroso, ok? E ele tem o quê? Maior durabilidade. Como assim, professor? O tomate, normalmente, ele, depois de alguns dias, ele apodreceria. Então, seria um processo muito rápido e eu teria uma perca muito grande. Então, o tomate transgênico, ele tem além de ser mais saboroso, ele tem uma maior durabilidade, certo? Ele não entra em decomposição tão rapidamente. Isso é uma vantagem, sobretudo, para quem comercializa. Ok? Professor estética. Você pega 3 tomates ali e você compara. Aí primeiro você tá olhando ali, aí tem um tomate orgânico. O tomate orgânico é horroroso. Porém, é gostoso pra caramba e super saudável. Aí você pega um tomate normal. Ok? Não é um tomate transgênico, é um tomate normal. Só que esse tomate, você usou veneno. É um tomate bonito. Beleza? Não tem mordida de nenhuma lagartinha. É um tomate bem bonito. Mas por quê? Você usou veneno. E tem o tomate transgênico. O tomate transgênico ele é lindo. E normalmente você não precisa utilizar veneno. Ok? Então, dependendo da variedade transgênica do tomate, nem veneno você precisa usar. Tá bom? Então, além de ser lindo, muito saboroso, você não utilizou veneno. E aí vem uma curiosidade. Vou lançar uma pergunta, eu quero que vocês me deem as opiniões de vocês. Galera, alimentos transgênicos tem algum problema, tem alguma contraindicação, tem algum risco à saúde? Se existe algum tipo de risco, por gentileza, mandem para mim aí no chat. Uma outra coisa, um outro objetivo que eu falei, eu posso melhorar as qualidades nutricionais. O arroz, né, esse arroz branco, ele é pobre em vitamina A e ele é pobre em ferro. Quando eu avalio algumas populações, por exemplo, as populações asiáticas, a galera... Isso aí, câncer. A galera come muito arroz. Então, a dieta oriental ela é muito pautada no arroz. Então, você come bastante arroz, mas você não come bastante feijão. Você não come soja, você não come outros grãos, tá bom? Só arroz combinados com alguns legumes e carnes. Então, a culinária oriental geralmente faz essa combinação. O que a galera começou a perceber? O que os cientistas começaram a perceber? Nesses países orientais, pessoal, tinham altas taxas de pessoas com cegueira noturna. O que é cegueira noturna? Falta de vitamina A. E essas pessoas também tinham quadros anêmicos. Por quê? Porque não tinham ferro. Então, o que foi feito? Foi pegado um arroz, ok? E foi feita uma manipulação. Eu peguei um gene de uma outra espécie de planta, certo? Essa outra espécie de planta conseguia produzir muita vitamina A e conseguia captar muito ferro do solo, ok? E aí eu peguei esses genes de interesse e eu introduzi no arroz. Qual foi o resultado? Eu comecei a produzir um arroz rico em vitamina A e rico em ferro. Esse arroz transgênico, esse arroz manipulado, ele resolve o meu problema nutricional da população. Ok? Então, pensando nisso, na melhoria nutricional, foi uma vantagem. E aí a galera colocou aí, ó, a questão dos transgênicos. Os transgênicos têm vários problemas.
Eles podem gerar alterações ambientais, eles diminuem a variação genética, porque eu deixo de usar organismos, né, que estão ali no ambiente, que sofrem as mutações naturais no ambiente, para usar um organismo que foi clonado em laboratório, que foi multiplicado em laboratório, ok? Que foi produzido em laboratório, que não tem uma variação. Então isso é um problema. E existem pesquisas, pessoal, que estão mostrando aí, certo? Eu vi um artigo interessante que, por exemplo, ratos que estavam sendo alimentados. Eu vou chegar aí já já, viu, Franklin? Os ratos estavam sendo alimentados por uma dieta transgênica. E o que foi percebido? Ratos estavam sendo alimentados com dieta transgênica e um outro grupo de ratos com uma dieta normal. Tá bom? O que foi percebido? Um aumento de mais de 100 vezes na incidência de casos de câncer nos ratos que estavam recebendo dieta transgênica. Ok? O que essa pesquisa está indicando? Relação do câncer com os transgênicos. Ok? Professor, o martelo está batido, está fechado? Tem pesquisas que dizem que tem riscos sérios de câncer, tem pesquisas que dizem que não. Tá bom? E aí eu pergunto a vocês, para quem produz, para as multinacionais que produzem esses transgênicos, é interessante sair uma comprovação, ok? Que o transgênico é cancerígeno? Não. Ok? É a mesma questão lá da cura da AIDS, da cura do câncer. Para quem lucra com isso, não é interessante. Tá bom? E aí, até que ponto é verdade? Até que ponto é interesse? Deixo essa provocação para vocês. Ok? Como assim obesidade, Eduarda? Deixa eu ver aqui se tá... Ah, sim, obesidade como um problema. Não se tem, pelo menos eu não li nada sobre, ok? A obesidade ela está relacionada a disfunções, né, na dieta. Então, independente do que você coma, a quantidade e a qualidade do que você come é o que pode gerar essa obesidade, além de ser uma alteração também hormonal. Tá bom? E aí, pessoal, eu abro um parêntese para mostrar essa espiga. Tem algum problema nessas espigas que eu coloco para vocês? Aliás, em uma dessas duas espigas. Qual seria o grande problema de quem é agricultor? Seja quem tem uma pequena plantação ou quem tem uma plantação absurdamente grande. Qual seria o grande problema? E aí? Tô curioso. Parabéns, pessoal, justamente as pragas. Então, o que é praga? Na cadeia alimentar, eu tenho os animais, eu tenho os insetos, eu tenho um ser vivo se alimentando de outro, ok? Existe um fluxo de energia. Porém, existem situações onde a quantidade de lagartas, por exemplo, colocando aí a questão do milho, ela é muito grande, certo? E ela começa a gerar dano econômico. Ter lagarta comendo milho é normal? É. É uma praga? Não. Mas quando a população de lagartas começam a gerar dano econômico na minha plantação, então a partir desse momento eu tenho uma praga. E eu tenho duas alternativas aí. Aliás, três. Perder minha plantação inteira, ok? Porque o milho, para ele ser comercializado, ele tem que estar bonito, ele tem que estar íntegro. Primeira situação. Segunda opção, usar um milho transgênico, um milho que seja resistente a essa praga. Ok? Terceira opção, pulverizar veneno até umas horas na minha plantação. Ok? A qual eu vou utilizar? Fique à vontade. E aí eu trago para vocês aqui um tipo de milho especial, que é o milho transgênico, chamado milho BT. Por que BT, pessoal? Existe uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, certo? Essa bactéria, ela libera uma toxina que mata os insetos praga que atacam o milho. Então, o que foi feito? Foi feita a remoção do gene de interesse.
Certo? Deixa eu anotar aqui. Então, foi removido, foi retirado lá da bactéria o gene responsável pela produção da toxina que mata o inseto. Ok. E esse gene de interesse, que é o gene da bactéria, proveniente da bactéria, foi colocado no milho. Tá bom? Então, o que é isso? Eu tenho uma espécie de milho, mas ele é um milho transgênico porque ele recebeu um gene de uma bactéria. Qual é a consequência disso? Esse milho, ele vai continuar produzindo normalmente, porém, esse milho ele tem uma qualidade especial. Como ele tem aquele DNAzinho responsável por produzir a toxina, então esse milho produz a toxina que mata o inseto. Então os insetos eles não vão mais atacar essa plantação. Ok? Resolvi meu problema. Então o milho transgênico ele é resistente a pragas. Então é uma alternativa. Literalmente uma alternativa. Certo? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, já vão me perguntando aí. Deixa eu achar meu canto aqui. Eu tenho que ver onde é que eu tenho que sentar. Que é para não ficar na frente do slide. Uma resenha aqui. Tem horas que eu estou procurando o mouse, só Jesus. Pronto. Então, até aqui beleza, alguma dúvida? Ó, chegou. Se seres humanos passarem a serem manipulados para que nasçam sem doenças e com características aprimoradas, teria possibilidade da raça humana estabelecer a perfeição com o passar dos anos? Olhe, isso é muito interessante que você fala. Seria massa, né? Imagina, produzir pessoas perfeitas. Só que essas pessoas perfeitas, com essas características perfeitas, talvez, Pedro, por serem, né, terem características X, então todos eles teriam sempre essa característica, que é uma característica interessante, talvez todos eles seriam suscetíveis, por exemplo, ao coronavírus. Então, qual é o problema dessa manipulação? Eu posso formar seres que não tenham uma variabilidade genética, uma variedade genética, ok? Adequada. Por exemplo, eu posso ter uma alteração genética que me faz ficar um pouco mais gordo. Mas dependendo da mudança do ambiente, isso é uma vantagem. Tá bom? Então, é complicado, Pedro, falar no que é de fato o perfeito. Porque o perfeito depende das condições ambientais. Dependem de outras alterações que estão acontecendo ali no ambiente. Beleza? Então, eu posso ser mais adaptado a essa condição, mas menos adaptado a outras condições. Nós falamos até um pouco em seleção natural sobre isso. Tá bom? E aí vem um outro problema dos transgênicos. Por exemplo, do milho transgênico. Existe uma preocupação que esse milho, ok? E esses diferentes alimentos transgênicos. Eu adoro assim as perguntas, as coisas que vocês colocam, é sempre ótimo. Cadê? Isso aí também extinguiria a individualidade. Bom, a questão do grão de pólen. Qual foi a preocupação? Essas plantas transgênicas, elas produzem flores. Essas plantas transgênicas, além de produzir flores, elas produzem grãos de pólen. E se esse grão de pólen ele tiver essa toxina ali, que era a toxina da bactéria? Certo? E, beleza, aí a abelha coletou lá o néctar, levou o grão de pólen e fez o mel. Eu sou um ser humano e aí estou ingerindo esse mel. E esse mel talvez tenha essa toxina. O que provavelmente vai acontecer comigo?
posso desenvolver uma crise alérgica. Então, os transgênicos, eles podem aumentar, eles aumentam a incidência de alergias. E aí vou aproveitar, vou mandar uma curiosidade aqui, não é da minha frente, mas eu quero ver quem sabe. Estou tendo um processo alérgico. Qual é o glóbulo branco que vai estar atuando aí no processo de alergia? Quero ver quem sabe, manda para mim. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Ok? Por causa desse aumento de alergias, pessoal, um grupo de pesquisadores dizia o seguinte, olha, use transgênico só, ok, nas rações alimentares de animais. Não use transgênico na alimentação humana, porque eles podem promover o aumento de quadros alérgicos, tá bom? Além dos quadros alérgicos, o que eu tinha falado anteriormente, existem pesquisas que já vão encaminhando aí relação do aumento do câncer com a alimentação transgênica. Então, um outro parêntese. Matheus, Ju, deixa eu ver aqui, ó. Arrasaram. Basófilos e mastócitos são os linfócitos, os leucócitos, né, do processo alérgico. Arrasando, né? Desculpa, ter os melhores alunos do mundo é um deboche. E aí vamos falar agora da técnica, pessoal, da parte prática da coisa. Deixa eu ver como é que tá o tempo, que eu tenho que dar uma adiantada. Como é que eu faço isso? E aí pega a pergunta que alguém me fez, Eosinófilos vermes, certinho. Alguém fez essa pergunta antes. Professor, como é que eu sei? Eu não sei se foi Pedro. Como é que eu sei aonde eu preciso cortar? Eu quero recortar um gene de interesse, mas eu preciso saber aonde eu corto. Certo? Aonde eu separo. Então, para fazer essa separação, pessoal, eu vou utilizar enzimas chamadas de enzimas de restrição, ok? Essas enzimas, elas vão cortar o DNA em pontos específicos, ok? Que são chamados sítios de restrição, ok? E uma coisa interessante, essa enzima, ela consegue reconhecer uma sequência, ela só vai cortar onde tiver uma determinada sequência de DNA. Isso, Franklin. E aí ela vai cortar ali onde tem aquela sequência, beleza? E aí eu vou conseguir coletar o meu gene, que está no meio ali daquela sequência. Então, cortei aqui, cortei ali, o gene está ali no meio daquelas duas sequências, ok? Ponto. Professor, qual é a origem dessas enzimas? Então, não sei se vocês se recordam que quando o vírus entra na bactéria, por exemplo, ele rouba a estrutura de funcionamento da bactéria. O vírus quer injetar o DNA dele no DNA da bactéria para que a bactéria vire uma nova fábrica de vírus. E aí as bactérias, galera, elas têm enzimas que vão lá aonde esse vírus entrou, reconhece o pedacinho de DNA do vírus, recorta esse DNA do vírus para que a bactéria não se torne uma fábrica de vírus, certo? Então essas enzimas que as bactérias têm, que recortavam esses pedaços de vírus, ok? Chamadas enzimas de restrição, com o passar dos anos foram descobertas, são conhecidas 3.000 enzimas diferentes, tá bom? Que tem essa função de recortar DNA. E esse mecanismo de defesa contra os vírus se tornou um importante mecanismo da engenharia genética moderna, ok? Então, a partir do estudo do funcionamento ali, ó, de como a bactéria se defende do vírus, nós descobrimos enzimas que nos permitem cortar o DNA à torta e à direita para conseguir manipular de acordo com o nosso interesse. Fantástico. Tá bom? Então, Franklin, isso acontece por meio de enzimas de restrição. Professor, ainda não está claro. Pronto. Antes de colocar de forma mais prática, outros exemplos. A insulina. Como é que é produzida a insulina humana? Eu pego o pâncreas do boi e aí tem uma alta concentração de insulina
E aí eu isolo isso aí e administro em pessoas. Beleza, mas você vai precisar de boi pra caramba. Ah, eu vou tirar a insulina que tá no plasma do boi, do sangue do boi e vou administrar no ser humano. Vai precisar de boi pra caramba. Então, qual foi uma alternativa? Pegar, galera, bactérias, porque elas se multiplicam muito rápido, tá bom? E formam clones. E aí o que foi feito? Eu vou lá no DNA, no ser humano, corto o pedacinho de DNA, o gene responsável pela produção da insulina, ok? Levo até uma bactéria. Quando chego lá nessa bactéria, eu faço a inserção desse gene humano e aquela bactéria, a partir de agora, vai começar a produzir insulina. Uma bactéria dividiu em duas, duas em quatro, quatro em oito, e de repente tem um monte de bactéria que está produzindo insulina pra caramba. Ótimo, resolvi meu problema. Agora eu tenho muita insulina para oferecer pro pessoal que tem diabetes aí. Outra forma, professor, não sabia, mas é verdade. Ó, o hormônio do crescimento também pode ser produzido, né, por meio de uma bactéria transgênica. Eu pego o gene do crescimento lá do ser humano, introduzo em uma bactéria e essa bactéria vai começar a produzir esse hormônio. Professor, além disso, tem outras aplicações? Tem. Não sei se vocês se recordam do que seria hemofilia. Então, o que seria hemofilia? Manda para mim aí, tô curioso. A imagem já está dizendo muita coisa. Isso aí. Elícia mandou para mim, ó, o sangue não coagula. Então, olha só. Uma pessoa hemofílica é uma pessoa que tem uma alteração genética no cromossomo X, tá bom? Todas as vezes, galera, que cair em qualquer vestibular, em qualquer questão, herança ligada ao sexo é uma mutação que está no cromossomo sexual X, tá bom? Se for restrita ao sexo, é cromossomo Y. Então é exclusiva de homens. Mas se for ligada ao sexo, a mutação está no X. Ponto. O que seria essa hemofilia? O corpo dessa pessoa, tá bom? Hemofílica, ela não produz um desses dois fatores de coagulação. Ou a pessoa não produz o fator 8, ou ela não produz o fator de coagulação 9. Beleza? Lembrando que o fator 9 é muito mais frequente nos casos de hemofilia. Então, a maioria dos hemofílicos, certo, tem deficiência aí no fator 9 e não no fator 8. Mas algumas pessoas são no 8. Então, alguns têm dificuldade de formar o fator 8 de coagulação, outras têm dificuldade em formar o fator 9 de coagulação. Mas, professor, o que gotas são esses fatores? Proteínas, gente. São proteínas que promovem o processo de coagulação. Tá bom? Então, essa produção de proteínas, seja a insulina, que regula, que controla a glicose, seja o hormônio do crescimento, seja os fatores de coagulação, podem ser feitos por meio de bactérias transgênicas. Eu introduzo o gene de interesse na bactéria e a bactéria vai começar a produzir essa proteína que eu preciso. E aí eu recolho essa proteína, isolo essa proteína e eu vou administrar no paciente que precisa. Simples assim, tá bom? Por que eu estou fazendo esse grande parêntese? Porque a galera pensa que transgênico é só o milho, só são as plantas e a bactéria da insulina. Não. Tem as bactérias também que são transgênicas, certo? Mas que estão produzindo fatores de coagulação ou hormônios de crescimento. São outros usos aí. Né? E muito bacana, né? Vocês colocaram até uma resposta bem completa. Uma pessoa hemofílica, ela morre de hemorragia. Porque como o sangue não coagula, ela vai sangrando sem parar. E aí chega um determinado ponto que ela morre. Ok? Pronto. Professor, mostra as enzimas trabalhando. Então, o que acontece? Franklin, vamos lá, isso aqui é para você. As enzimas, elas funcionam como se fossem tesouras. Elas cortam só o DNA. Então, ela chega no DNA em uma sequência específica,
corta ali onde tem aquela sequência, tá bom? Nesse caso aqui, quando eu faço essa manipulação com bactéria, a bactéria, vou desenhar uma bactéria aqui, ó, ela tem 2 DNAs normalmente dentro dela. Existe um DNA principal, tá bom? E existe um pequeno DNA circular. Esse pequeno DNA circular da bactéria, pessoal, é chamado de plasmídio. Beleza? Então, o que que acontece? Nessa manipulação, a gente vai fazer o corte no plasmídio da bactéria. Então, corto ali ó, com a enzima o plasmídio da bactéria. Ok. E aí, o que que eu vou fazer? Vou usar as mesmas enzimas de restrição. Ok? Lá no ser humano. Por exemplo, essa enzima de restrição ela vai cortar uma sequência de DNA, ok? Ela vai cortar o DNA, ok? E aí, no meio desses pontos de corte, eu tenho que ter o quê? O meu gene de interesse. Ok? Então, fiz um corte aqui, fiz um corte aqui, o gene de interesse está aqui no meio. Beleza. Eu vou coletar esse gene de interesse, ok? E aí eu vou unir o gene de interesse, certo? Que é o DNA humano, com o plasmídio da bactéria. Beleza? Ok, fiz essa união, coloquei aqui os dois juntos. Só que, para unir esses dois pedacinhos, certo? As duas fitas se encaixam, elas se pareiam, mas eu vou precisar colar um pedacinho no outro. Para fazer essa colagem, eu uso uma enzima de ligação, tá bom? Professor, como é que é o nome dessa enzima de ligação? Aliás, professor, sai da frente aí, por favor. Pronto. Ok? Essa enzima de ligação, ela é chamada de DNA ligase. Beleza? Então, ela serve, né, para unir o pedaço de DNA humano, nesse caso, meu gene de interesse, com o plasmídio. A partir de agora, eu tenho um DNA novo. Um DNA que tem uma nova combinação. Esse DNA é chamado de DNA recombinante. Professor, falando de um jeito fácil. As enzimas de restrição cortam os genes de interesse e cortam o plasmídio. O que que acontece? Eu vou juntar ali o plasmídio com o meu gene de interesse e eu colo ele com a DNA ligase. Pronto. Agora eu tenho um DNA recombinante. Eu tenho um DNA com uma nova combinação. Show. Simples assim. Professor, eu queria ver uma enzima trabalhando. Pronto, eu vou pegar essa enzima aqui, ó. ECORI, tá bom? Essa enzima é uma enzima de restrição encontradas em bactérias Escherichia coli. Beleza? Então, as bactérias Escherichia coli, que estão ali no nosso trato intestinal, eu encontro essa enzima dentro dela. Então, observe. Essa E. coli, ela vai cortar o DNA, ok? Nessa sequência aqui, ó. Certo? Tem TTAA, ok? Quando eu encontrar no meu DNA essa sequência, então, naquele ponto que tem AATT em uma fita, TTAA na outra, é aquele lugar onde ela vai chegar lá e vai fazer o corte, tá bom? Como assim ela corta, professor? Ela separa as duas fitas. E aí vocês estão observando aqui, ó, pós o corte, como foi que ficou. Beleza? Lembrem que esse corte aconteceu no plasmídio. Então, o plasmídio, ok? Tá com uma das extremidades dessa maneira e a outra extremidade tá ali. Mas o pedacinho de DNA da bactéria que eu trouxe? Aliás, o DNA humano que eu trouxe, ó. O DNA humano que eu trouxe, ele vai conseguir se encaixar certinho. Por quê? Porque no DNA humano que eu trouxe tem T, T, A, e tem aqui o que, ó? TTAA. Por que que o DNA humano
né, o meu gene de interesse, ele vai se encaixar porque ele foi cortado pelas mesmas enzimas de restrição. Pessoal, deu uma caída aí, não sei se voltou. Minha internet começou a oscilar aqui, ó. Se vocês perceberem que tá cortando, que ficou ruim, vocês falam. Tá oscilando muito agora. Não sei o que foi isso. Pronto. Entenderam? Então, ó, recapitulando, essa imagem aqui tem uma bem parecida no livro de vocês. Eu corto o plasmídio com enzima de restrição e corto o meu gene de interesse. Beleza? Pego o gene de interesse, uno ao meu plasmídio bacteriano e esse plasmídio ele vai ser introduzido na bactéria. Essa bactéria vai começar a se multiplicar e cada uma das bactérias formadas, certo? Elas vão ter automaticamente já o meu gene de interesse. Beleza? Observe que o plasmídio ele se multiplica sozinho dentro da bactéria e a bactéria também se divide, uma em duas, duas em quatro. Então, usar essa técnica, sobretudo com bactérias, tem uma grande vantagem, que seria o quê? A alta capacidade de formar clones. Ok? Então, essas bactérias têm uma alta capacidade de formação de clone, que acaba sendo uma vantagem. Então, bora lá. Quero ver se vocês aprenderam. Questão de número 2, manda a resposta para mim, povo lindo. Qual será a resposta? KKKK. E aí, pessoal? Qual será a resposta certa? Fantástico, gente! Arrasaram, vocês acertaram. Resposta letra A. Que lindo! Ok? Então, o que aconteceu? A primeira vez, né, pesquisado isso, essa questão da biotecnologia, foi justamente proposta por Herbert Boyer, que fez essa introdução do gene humano responsável que codificava a insulina humana. Ele fez essa introdução, a inserção desse gene em uma bactéria e essa bactéria começou a produzir insulina, tá bom? Então, o que aconteceu? Essas bactérias começaram a produzir insulina porque a sequência de DNA codificante da insulina humana foi introduzida nela. Simples assim. Terceira, essa vocês não erram de jeito nenhum, porque vocês botam pra lascar. Bora lá. Terceira questão. Não, tá terminando já, Matheus. Falta pouca coisa.
E aí, povo lindo? Não, hoje não vai demorar não. A gente fica acho que só mais uns 10 minutinhos, é pouca coisa. Eles pensam, gente, a mesma coisa ao mesmo tempo. Outro nível. Bora lá? Lívia disse que é C. João também. Ó, a galera aí tá alinhada. Então, o que é que eu quero que vocês observem? Aqui, basicamente, a gente vai ter que reconhecer o que está acontecendo em cada uma das etapas. Na etapa 1, eu estou cortando, certo? Quando eu corto, ok? Eu estou usando enzimas de restrição. Na segunda situação, eu estou pegando esse fragmento, certo? Aqui eu tenho fragmentos de DNA distintos, ok? E esse outro fragmento, na etapa 2, eu estou unindo esses fragmentos. Então, quando eu uno, certo? A ATT, eu estou promovendo o quê? Um pareamento. E depois de parear, observe que o G e o A, ó, eles ainda precisam ser devidamente unidos. Aí aqui eu vou ter quem? A ligase trabalhando. Então, na sequência, ele pediu, ó, primeiro eu quero saber, pareamento é o quê? Pareamento número 2. Tá bom? Depois, ação das enzimas de restrição, número 1. Ação da ligase, número 3. Resposta letra C. Simples e prático. Gente, se alguém errar a questão 4, mas vai ser revolta eterna. Revolta eterna, literalmente. Olha, analisem essa questão com cuidado. Presta atenção no texto, ok? Ó, o texto está falando sobre a aplicação de um herbicida. Beleza, ó. Tem um tipo de soja, ok? E essa soja, ela é resistente ao herbicida. Ok? Então, o que a galera estava fazendo? Planta essa soja, ok? Porque você vai poder aplicar o herbicida que você vai matar as ervas, mas não vai matar essa soja. Tranquilo? Ponto. Esse herbicida, ele acaba se acumulando também ali nas folhas, nos grãos. Beleza? Ok? E esse herbicida, ele é muito danoso. Porque segundo o enunciado do texto, o herbicida ele tem um princípio ativo. E esse princípio ativo, que é o glifosato, é uma substância que inibe, ó, uma enzima responsável pela produção de aminoácidos. Meu computador começou a dar PT aqui. Eu não sei por que esse negócio começou a oscilar a internet. Pronto. Ok? Então, olha só. Qual é o processo que está sendo comprometido? Com esse herbicida, ele tem qual... ele gera qual problema? Ele compromete... Compromete, ficou ótimo esse T aqui, viu? Compromete a formação de aminoácidos. Se eu não formo aminoácido, sem aminoácido eu não formo proteína.
Então, qual é o problema na natureza que esse herbicida traz? Ele compromete a formação de proteínas, ele compromete a síntese proteica. Dessa maneira, nossa resposta é o quê? Letra E. Ele vai comprometer a tradução da informação genética. O que é tradução? Produção de proteína. Leiam a questão direito. Destaquem os elementos importantes. Vou deixar até aqui grande para vocês verem aí os porquês. Tranquilo, pessoal? Então, assim, é super importante lembrar desses detalhes. Tá bom? Pessoal, eu sempre uso uma bactéria para introduzir esse DNA humano, o gene de interesse. Não, eu posso usar um vírus também. Tá bom? Então, eu posso colocar o meu DNA no vírus, certo? E esse vírus vai parasitar ou uma bactéria ou uma célula humana sanguínea, por exemplo, e aí ele vai acabar levando para aquela célula humana sanguínea, por exemplo, a hemácia, né, o meu gene normal. Por exemplo, ele pode levar um gene para uma hemácia que tem um gene defeituoso ali, que faz que essa hemácia tenha um problema. Então, se eu levo um gene humano normal, eu posso corrigir o problema daquela hemácia se o vírus entrar nela. Então, ó uma estratégia aí, certo? Ó, uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabiam, mas a semente do milho transgênico, ela é uma semente que não germina. Como assim, professor? Ó, você vai lá, você compra um milho BT, beleza? E você planta o milho BT. Aí vai germinar. A semente que você compra, ela germina. E aí, ótimo. Semente germinou, produziu a minha grande plantação de milho, né? Produzi milho pra caramba, não gastei com veneno, porque as pragas não comprometeram nada aqui, então tá ótimo. Pronto. Só que tem um problema. Esse milho BT, ele usa uma tecnologia chamada tecnologia Terminator ou semente suicida. O que é isso? Quando esse milho germinou, formou novas espigas cheias de sementes, tá bom? Essas sementes formadas por um milho transgênico, certo? Elas são sementes que não germinam. Então eu não consigo pegar, ok? Esse milho produzido e semear novamente, beleza? Porque ele não vai germinar. Então, cada vez que eu quiser plantar novamente esse tipo de milho, eu preciso fazer o quê? Ir lá na bioindústria comprar mais. Tá bom? Então, essa semente suicida, ela é meio que uma patente biológica. É uma forma de garantir que você só usa a minha tecnologia se você comprar de mim. Beleza? Interessante, né? Bom, como é que eu adiciono transgene ao milho? Ok? Nesse caso, o transgene lá do milho, eu vou pegar o quê? Gene bacteriano de interesse, certo? Esse gene bacteriano, ele pode ser adicionado em 2 locais. Nenhuma célula do milho, tá bom? Pode ser no núcleo, beleza? Ou eu posso adicionar esse gene de interesse no cloroplasto. Antigamente, as primeiras tecnologias de milho transgênico, nós colocávamos o transgênio, o gene de interesse lá no núcleo. Hoje em dia, nós colocamos nos cloroplastos. Professor, por que você está falando isso? Porque vocês vão pegar questões. Se cair questão de transgênico e botar milho como exemplo, você vai pegar uma questão que vai dizer, por exemplo, o seguinte: hoje em dia, na metodologia atual, eu coloco o gene de interesse da bactéria no cloroplasto do milho e não no núcleo. O que foi visto que tem uma melhor produção, né, da toxina com a melhor eficiência aí. Ok? Então, sempre uma planta transgênica tem que ser com uma mistura de bactéria
com, com o milho? Não, gente, pode ser duas plantas. Planta 1 e planta 2, como eu coloco na imagem para vocês, certo? A planta 1 tem o gene de interesse. Então, eu tiro o gene de interesse ali da planta 1 e vou introduzir na planta 2. Ok? Vantagens dos transgênicos. Resumindo tudo. Maior resistência às pragas, reduz o uso de veneno, atraso na decomposição, tem uma maior produção agrícola, tá bom? E eu consigo ter uma produção também mais nutritiva, certo? Eu consigo aprimorar ali os nutrientes que não tinham em condições favoráveis, e aí eu consigo ajudar até no processo de nutrição de países pobres. Qual é a desvantagem do transgênico? Maior resistência a antibiótico, aumento de alergia, diminui a biodiversidade, certo? Insetos resistentes àquela toxina ali, por exemplo, começam a ser selecionados, ok? E aí gera um caos, tá bom? E aumenta também da dependência dos pequenos produtores, né, das grandes multinacionais. Porque ele vai ter que comprar sempre o milho transgênico, mas que esse milho transgênico ele não forma sementes que podem ser novamente semeadas. Tá bom? Lembre aí da rotulagem, super importante. Outros países, a legislação, tudo que é vendido, se for transgênico, de origem transgênica, tem que estar no rótulo. No Brasil, tem aí a flexibilização. Mas hoje você ainda encontra, ok, a rotulação de transgênicos. Professor, já chegando no fim da aula, o que é clonagem? É quando eu produzo organismos geneticamente idênticos ao progenitor. No caso da clonagem, galera, não tem fecundação, tá bom? Não tem mistura genética. E o principal exemplo de clonagem aí é a nossa querida Dolly, tá bom? Como pode ser feita essa clonagem? Ela pode ser feita de forma terapêutica, ou pode ser feita de forma reprodutiva. Se for reprodutiva, eu quero formar um novo indivíduo, ok? Se for terapêutica, eu quero formar algum tipo de tecido ou algum órgão, beleza? Para ser usado aí na terapêutica, no tratamento de alguma enfermidade que a pessoa apresente. Tratamento com células-tronco, beleza? Eu estou promovendo clonagem de células-tronco, ok? Para usar na terapêutica. É uma opção. Agora, reprodutível é o que acontece lá na Dolly. Se eu falo de clones de seres vivos, ok? Sejam de ovelhas, sejam de seres humanos, e ser humano tem um negócio muito sério, ok? O clone, ele envelhece mais rápido. É uma curiosidade interessante. Clone envelhece mais rápido. Pronto, ó. Gente, eu vou fazer o seguinte. A aula, ela vai ficar gravada, tá bom? E eu não vou deixar esse assunto para a próxima aula. Então, tô cansado, já quero dormir, beleza? Então, vá lá, descanse, depois você volta aqui e dá uma olhadinha na aula que está gravada, tá bom? Quem quiser continuar, falta pouco para terminar, tranquilo. Então, fiquem à vontade. Ok? Ó, como é que funciona a questão desse clone? É o seguinte, eu vou pegar um óvulo, beleza, de um doador. Esse óvulo, galera, ele não pode ter núcleo, então eu vou tirar o núcleo desse óvulo, beleza? E vou deixar um óvulo sem núcleo. E aí eu vou pegar uma célula, que é do animal que eu quero clonar, certo? E eu vou fazer um tratamento com essa célula para que os genes fiquem ativados. Aí o que acontece? Da célula que eu quero clonar, do indivíduo que eu quero formar o clone, certo? O indivíduo a ser clonado, eu vou tirar o núcleo da célula dele. E eu vou introduzir esse núcleo da célula no óvulo que estava oco, que não tinha núcleo, certo? Que eu recebi da doadora. Beleza? Esse óvulo agora tem um núcleo. Eu promovo aí as descargas elétricas para promover essa união desse núcleo do doador que vai ser clonado
com o óvulo, certo, que estava oco, com essas descargas elétricas, com esses pulsos elétricos. Esse óvulo vai dar origem a um embrião. Esse óvulo que agora tem um núcleo, né? Vai dar origem ao embrião. E esse embrião que está em formação, ele vai ser colocado, ele vai ser implantado no útero ali de uma fêmea. Que pode ser a doadora do óvulo ou pode ser uma outra fêmea. Seria uma barriga de aluguel, tá bom? Só que esse embrião que está sendo formado, ele tem o DNA de quem? O DNA do carinha lá, por exemplo, da Dolly. Então, esse carinha, certo, que está sendo formado aí, ele é um clone da Dolly. Né? No caso da fêmea, nesse caso, né? Não do carinha, da carinha. Beleza? Aqui nessa imagem, mais uma vez eu coloco o processo. O livro de vocês, ele não mostra a clonagem acontecendo. Então, por isso essas imagens são importantes. A doadora do óvulo, o doador que vai ser clonado. Ok? Uno, óvulo vazio. O núcleo forma essa célula fundida. Célula fundida forma embrião. O embrião vai ser implantado no útero dessa receptora, que pode ser uma mãe de aluguel. Beleza? E esse bebê aí, nesse caso, seria clonado. Tá bom? Clonagem terapêutica. Eu pego uma célula do embrião, ok? Que é uma célula que está ali se formando, são células tronco, células totipotentes, que podem dar origem a diferentes tecidos, ok? Faço, né, em laboratório. Por exemplo, eu vou pegar um óvulo, ok? E aí eu vou pegar uma célula adulta, normal, e vou retirar o núcleo. A técnica é bem similar. Peguei um óvulo sem núcleo, peguei uma célula adulta, né, só o núcleo dela. Promovi a união desses dois em laboratório, ok? Após a união em laboratório, certo? Um embrião foi formado. Vocês veem que é muito similar à técnica da Dolly. Esse embrião, beleza, vai ser colocado em um meio de cultura, em um ambiente que permite o crescimento, tá bom? E aí eu vou ter várias células com capacidade de originar quaisquer tecidos. Essas células, galera, eu posso usar em vários lugares. Por exemplo, se eu tenho uma doença, né, lá no meu sistema nervoso, Alzheimer ou Parkinson, ok? Que vão destruindo neurônios. Então eu coloco a célula tronco para que ela dê origem a novos neurônios, tá bom? Aí eu tenho uma doença cardíaca, eu tenho uma lesão ali no coração. Eu coloco a célula tronco para ela regenerar esse coração, tá bom? Eu tenho leucemia, eu tenho diabetes. Então eu posso usar essas células tronco, né, que foram clonadas, para conseguir, galera, por exemplo, fazer com que o meu pâncreas volte a produzir insulina. Então são estratégias que nós podemos utilizar sim, tá bom? Essas técnicas, elas podem ser feitas na placa de Petri. Essa manipulação eu faço na placa de Petri, sem precisar, ok, de um outro agente. Então, aqui é uma técnica in vitro. Uma outra técnica, galera, que eu vou mostrar para vocês agora, é quando eu pego um vírus, introduzo nesse vírus o meu gene de interesse, certo? E a esse vírus que foi modificado, eu vou fazer com que ele penetre em uma célula, por exemplo, do paciente que tem um defeito. Ok? O que vai ser feito aqui? Esse vírus, ele vai, né, entrar nessa célula, vai fundir o DNA dele com o DNA dessa célula, e essa célula agora sofreu uma modificação. É uma célula que tem o meu gene de interesse. Por exemplo, pode ser um gene que tem um bom funcionamento da hemoglobina. E aí o que vai acontecer? Essa célula modificada vai ser reinserida, vai ser injetada no paciente, ok? E aí elas vão começar
né, a produzir a proteína, o hormônio que seria interessante para mim. Então, essa técnica utilizando o vírus é o que nós chamamos de ex vivo. Beleza? Então, ó, na técnica ex vivo, eu uso um vetor. Eu uso, por exemplo, um vírus, certo? Para que o vírus inocule o DNA de interesse na minha célula, para que essa célula se transforme. Ok? E na transferência em vivo, eu faço isso diretamente sem a utilização de um vírus. Tranquilo? E se tiver alguém ainda conectado, por gentileza, respondam a questão 1. Interessante, né? Eu começo do fim para o começo. Beleza? Tô curioso aí com essa questão 1. You were my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I loved you, no. So you took a chance and made other plans, but I've been... Pessoal, eu não vou mentir, eu tava até falando pra Monique. Eu acho sensacional quando vocês mandam brasa, mandando as respostas, tá bom? Resposta letra B. A terapia gênica usada aí, certo? É justamente a letra B. Aqui diz que foi multiplicação de células tronco modificadas por meio da técnica do DNA recombinante, certo? Não. Produção em laboratório de células transgênicas introduzidas no tecido hematopoético, ok? Então aí você vê um monte de coisa doida que não foi. Resposta letra B, tá bom? Então, fechando a aula, a perda da variabilidade genética é um grande risco aí da clonagem, certo? Imagina, você tem pessoas iguais a você, então o mesmo vírus que mata ela te mata. A possibilidade de comprometer a questão da individualidade, cada pessoa ser única. O clone, galera, ele sempre envelhece precocemente, tá bom? E surgem muitas malformações nesses clones. O que são células, certo? Que foram, por exemplo, uma célula normal do corpo, que ela voltou a um estado de célula-tronco. Eu fiz toda uma terapia para ela voltar a ser uma célula-tronco, tá bom? Então não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa manipulada. Então tem esse problema. E uma curiosidade, é aceitável a produção de embriões humanos, né? Eu produzo um embrião para que a partir desse embrião eu produza tecidos e órgãos. É aceitável, bioeticamente, galera, é coerente fazer essa fala, tratar as pessoas como um objeto? Aonde fica a autonomia desse embrião? Tá bom? O outro é um objeto que eu posso manipular da forma que eu quiser, ao meu interesse. Então, eu deixo esse questionamento para vocês, tá bom? Estou disponível para tirar dúvidas, então, caso alguém tenha algum tipo de dúvida dentro do assunto, fiquem à vontade. Se quiserem fazer uma discussão sobre bioética, estou aqui. Então, estamos juntos. E totalmente disponível, tá bom? Caso não queiram mais tirar dúvidas, falar nada, então me deem um tchauzinho, ok? Caso queiram, perguntem. Essa é a hora.
Pelo jeito, não. Tá bom? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus, viu? Arrasem. Arrasem na prova de amanhã. Botem pra lascar, porque vocês são os melhores, viu? Passei alguns minutinhos aqui, mas espero que tenha ficado tudo claro. Respondam as questões do livro e nos sites também, que é pra eu acompanhar. Arrasem, um abraço, porque vocês são massa. Botem pra lascar. Eu quero ver vocês pegarem o simulado, sobretudo de biologia, e sambar. Vai ser o lacre, não vai ser um lacre, não. Vai ser o lacre. Um cheiro maravilhosos. Povos lindos.